Boa noite, pessoal. Daqui a pouco a gente começa em uns minutinhos. Vamos esperar o pessoal entrar. Mais uma live do Roda Viva sobre política, né? Um tema política não se discute. A gente está a seis dias das eleições para vereadores e prefeitos. E aí a gente quer conversar um pouco, né, com as pessoas. Será que política se discute ou não? Vamos esperar as pessoas entrarem. E aí eu já chamo o Carlos Oliva, que é o nosso convidado de hoje, para a gente começar o bate-papo, tá bom? Ah, o Carlos já entrou aqui, ó. Vou chamar ele e aí a gente espera um pouquinho para começar. Vamos ver se entra. Tô chamando, Carlos. Vê se vai aparecer aí para você. Boa noite de novo a todo mundo que está entrando. Já já a gente começa, tá bom? Ó, eu vi que o Carlos deu boa noite aqui. Convidei, mas não sei se ele está conseguindo entrar. Tá conseguindo entrar, Carlos? Ele está com o perfil do Laboratório de Educação e Direitos Humanos do Pedro II, o LAED CP2 que está aí. Bom, enquanto o Carlos não entra, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Roda Viva, né? Eu acho que todo mundo que está aqui acompanhando a live conhece um pouco desse projeto. É um projeto que aposta no movimento social. Ele foi construído, fundado, né, por professores e pessoas que trabalham na área da educação de maneira completamente voluntária. Ah, só um minuto, acho que o Carlos está chamando aqui. Ih, peraí, não. Vou tentar de novo chamar o Carlos, que veio uma mensagem aqui que ele não conseguiu entrar. Não sei o que que tá havendo. Ah, peraí. Ele pediu para chamar pelo outro perfil aqui. Acho que agora vai. Ah, agora foi. Oi, Carlos. Oi, Thiago, tudo bom? Tivemos um problema técnico, mas acho que foi sanado aí com a ajuda do lado da Paloma. Deixa eu colocar Ah, aqui o agora foi. fone. Oi, Carlos. Oi, Thiago, tudo bom? Tudo bem? Tá Tivemos dando um delay. problema técnico, mas acho que foi sanado aí com a ajuda do lado da Paloma. Deixa eu colocar Ah, aqui o agora foi. fone.
Você está em dois celulares, Carlos? Não. Não sei, para mim tá girando aqui, o vídeo dele não tá aparecendo. Para você está aparecendo o vídeo dele, não? Ou sou eu que estou travado? Acho que me travou, mas me destravou, né? Tá mais ou menos para mim. Peraí, acho que agora foi. Tô te vendo, pelo menos, mas tá congelado para mim. Não tá. Será que não é porque estava congelado? Agora acho que já melhorou. Ah, Aqui, agora acho que melhorou. Miriam tá falando aqui, o Carlos está travado, Miriam? Ou eu tô travado? travar aqui. Ih, pera. Carlos, você tá no Tô no Wi-Fi ou celular, no. tô no celular, tô no 4G. Tá, Bota no mas você Wi-Fi? desligou. Melhor o Wi-Fi? Botei no Wi-Fi. Porque às vezes, quando tá o Wi-Fi com. Ah, agora acho que foi. Quando tá o Wi-Fi com 4G, às vezes bloqueia. Botei aqui no Wi-Fi e vou botar aqui uma tomada aqui. Pronto. Tá me ouvindo? Tá conge... Ah, Por causa da instabilidade do carregador. Tô colocando aqui no tá com carregador. carregador. Entendi. Como é que você tá? Tudo Mas bem? você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá. Então vamos começar. Eu estava falando para eles, Carlos, antes de você entrar, um pouquinho do Roda Viva, né? Na verdade, os que acompanham a gente já sabem mais ou menos do que se trata o projeto, mas seria interessante agora no início retomar assim, qual é a função do projeto para aqueles que estão entrando, que não conhecem, entenderem melhor qual é o propósito, né? O projeto Roda Viva é um projeto que aposta no movimento social, como eu estava falando lá no início. Ele é construído por professores completamente voluntários e outras pessoas que trabalham também na área de educação, né? Formadas na área de educação. E o objetivo do projeto é ampliar as possibilidades de desejo dos alunos, né, dos estudantes, de pessoas que moram no bairro de Cordovil e adjacências, né? Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, que é uma área periférica do Rio de Janeiro, na Zona Norte. E a gente, no momento, né, até o início do ano, nós tínhamos duas ações principais, que era a Biblioteca Popular, no sentido de tentar democratizar a leitura, né, na comunidade, e a gente tinha um preparatório para o ensino médio, que é o Roda de Saberes. Esse preparatório ele tem por objetivo, como o próprio nome diz, preparar os alunos para os exames das escolas federais, estaduais, enfim, de referência, como FATEC, Pedro II. Mas em razão da pandemia, né, e da desigualdade social, a gente não conseguiu esse ano começar as aulas. A gente começaria no dia 14 de março, o decreto veio no dia 13, né, e a gente não conseguiu fazer a aula inaugural e também não conseguiu manter com os alunos um contato mais próximo pelos meios virtuais por motivos óbvios, né? Muitos não têm acesso, não têm aparelho de qualidade, e aí a gente, enfim. E também tem toda a incerteza, né, dos concursos, a gente resolveu suspender, mas a gente ficou muito pensando o que a gente poderia fazer no sentido de colaborar para que, de alguma maneira, o projeto ainda se fizesse presente nesse momento de pandemia e isolamento, né? Então, a gente criou dois projetos. O Roda Solidária, que é uma campanha de arrecadação de fundos para a compra de cestas básicas para as famílias que são assistidas pelo projeto. Então, desde julho, todos os meses, nós doamos cestas básicas a partir das doações dos apoiadores, dos seguidores do projeto. E a gente criou também o ciclo de debates, educação e resistência, que é esse ciclo aqui que a gente está abrindo hoje novamente. A gente já fez duas lives desse ciclo.
O primeiro foi com a educadora e militante Ivanete Silva, que conversou com a gente sobre educação como direito humano em tempos de pandemia. E o segundo foi com o educador e músico Vidal Assis, que é nosso colega no Pedro II. E a gente conversou com ele sobre arte e resistência em tempos de pandemia, né? A gente está há 6 dias das eleições para prefeito e vereadores, e às vezes a gente ouve muito discurso de que política não se discute, né? Esse esvaziamento do lugar do debate. E aí a gente resolveu fazer uma live hoje, conversando com o Carlos, justamente sobre esse tema, né? Política não se discute. E qual é o impacto do voto no nosso dia a dia, né? Qual é o impacto da política no nosso cotidiano? Às vezes parece que a política está tão afastada, né? Principalmente a política partidária, né? Que os nossos representantes estão tão afastados de nós, mas será que as nossas escolhas, né? Elas não determinam o nosso dia a dia? Então é para conversar sobre isso que a gente convidou o Carlos Oliva. Carlos é meu colega no Colégio Pedro II. Ele é professor do Departamento de Sociologia, lá do Pedro II, professor do Campus Centro, integra o LAED, que é o Laboratório de Educação e Direitos Humanos, do Colégio Pedro II, e é doutor em Ciência Política. Então, não sei se você quer falar alguma coisa logo no início, se a gente vai para as perguntas, como é que você prefere, Carlos? Te agradeço, Tiago. Te agradeço o convite, né? Eu acho que esse convite, para mim, satisfez mais até o lugar do afeto, né? Que a gente tem que ter nessa pandemia. Eu acho que essa resistência passa também pela luta e pelo afeto, né? A gente está entre lutas e afetos e tudo isso. E o que você está descrevendo do próprio projeto social Roda Viva, a qual eu agradeço também, agradecendo ao Eric, eu acho que é justamente essa dimensão do afeto, né? Do afeto na luta, porque é um projeto cheio de afeto. Então não é um projeto pro forma, que está ali para satisfazer uma necessidade de implantação de política pública no município qualquer, não é nada disso. É uma iniciativa de educadores populares, querendo transformar a vida desses alunos. Então, acho que vale a pena começar saudando aí a vocês do projeto e agradecer pelo convite. O prazer é nosso de ter aqui, Carlos. Carlos tem um filhinho, vai fazer 1 ano, né? O Antônio está aqui fazendo curso e está com a gente conversando de noite, né? Numa terça-feira. Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Então vamos lá começar, Carlos. A primeira pergunta que eu queria fazer para a gente começar a discutir aqui é a seguinte: em geral, como eu estava falando antes, né, muita gente diz que política não se discute, que não gosta de falar sobre política, né? O que você acha? Política não se discute? E qual é o impacto da política, seja ela partidária ou não, no dia a dia da gente? São duas coisas importantes que você coloca, né? Então, a primeira, política se discute sim, e inclusive se estuda, né? Você pode ter uma abordagem científica da política, que não é ciência nesse sentido. Ciência vem de conhecimento, né? Etimologicamente, tá? Então não é ciência nesse mesmo sentido das ciências naturais, em que você não vai encontrar uma vacina para os problemas humanos do mundo, sociais e econômicos e políticos também. Mas, de um modo geral, você tem um conjunto de reflexões, desde lá os gregos, Platão, Aristóteles, depois passa pelo período da Idade Média, Agostinho, Tomás de Aquino, e aí você vai chegar na modernidade com Maquiavel, que é um grande marco, e depois de Maquiavel você vai ter, sei lá, Hobbes, Locke, Rousseau, aqueles contratualistas. E com esses autores você começa a ter um conjunto de reflexões sobre política que vai chegar no século XIX, que é um século muito quente, né? Um século cheio de insurgência no Brasil e no mundo, um século que a gente às vezes fala pouco dele, mas é importante, que é o século, por exemplo, de Marx. Marx não surgiria em outro século que não fosse o XIX, né? Mas as pessoas se preocupam às vezes muito com Marx, principalmente às vezes as pessoas que não gostam de Marx, e pouco com o século XIX, que é um século importante, que produz muitas lutas, e ele está ali descrevendo essas lutas. Mais importante até do que a gente se preocupar com quem gosta ou não do autor é entender esse ambiente em que ele estava vivendo. E aí depois disso você vai ter o século XX, que vai
trazer a conformação dessa chamada ciência política, essa forma de ver a política científica, que vai ter muito sucesso nos Estados Unidos. Na Europa é mais tomado como uma ciência prática, uma ciência de Estado. Quem estuda ciência política porque quer trabalhar com o Estado. Então a primeira coisa é que sim, né, se discute política. Política não é algo sobre o que não se não é algo sobre o qual não se deve falar. E a segunda coisa do impacto, você tem duas formas da política nos impactar. Uma delas me remete àquele texto que é atribuído ao Brecht, que eu não sei se é escrito pelo Brecht mesmo, mas que se chama Analfabeto Político, que é clássica e que vale a pena rapidinho lembrar. Provavelmente todos aqui já viram em algum livro didático, em algum momento da vida, mas às vezes podem não estar associando o nome ao texto. É aquele texto que ele diz o seguinte: o pior analfabeto, é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Eu não sei se foi Brecht que escreveu isso, mas, e também não vou dizer que eu concorde com tudo, não, porque tem um tom moralista ali no final do poema. Mas, de um modo geral, quando ele diz: não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio dependem da política, eu acho que é a melhor resposta que se pode dar. Por que a gente deve se ocupar da política? Né? Porque coisas que dizem respeito à vida da gente de forma muito prática no dia a dia. Agora, por exemplo, a gente está vivendo um governo que tem uma perspectiva econômica diferente do anterior. E aí esse governo que está hoje à frente da República, ele tem um projeto econômico que leva a gente a conhecer um novo poder de compra para o nosso dinheiro, porque o dinheiro perde o valor. Então, se você antes ia ao supermercado e comprava, sei lá, um conjunto determinado de itens, hoje você não compra mais. Então, isso é importante, né? Do ponto de vista prático. E do ponto de vista mais abstrato, a gente vive com base em ideias que alguém pensou antes de que a gente vivesse. Isso é importante, porque a gente esquece. Então, antes de existir um ministro da Economia dizendo que é importante o Estado fazer menos, houve alguém que, do nada, começou a pensar a partir de ideias de quem tinha vindo antes, fossem os gregos, fosse algum autor do seu próprio país, e falou: olha, eu acho que essa é a melhor ideia para a economia. E criou uma ideia, produziu um livro. A partir dos livros e das ideias que os homens produzem, você produz realidades que a gente vive, e não é à toa que Keynes vai dizer lá em algum momento do teoria geral dele que a gente vive sob o que os mortos decidiram por nós, porque é isso. Algum autor antes pensou. Então, quando a gente fala em política ou em política pública, nos limites e possibilidades do que o Estado pode fazer por nós, é um pouco nesse sentido, né? De que você tem um acervo de coisas que você pode fazer ou não, e esse acervo é determinado por ideias que vieram antes das pessoas que vão colocar em prática. E essa é a importância da política. Ela determinar o acervo de decisões que os homens vão poder ter num determinado momento histórico sobre as suas vidas, inclusive sobre a sua liberdade. A gente está no momento hoje que a política, em algum momento, quer determinar coisas que são muito íntimas. Por exemplo, o que se chama de agenda de costumes. Ora, não é agenda de costumes, são liberdades individuais, liberdade de crença, liberdade de consciência. Para a gente chegar no momento em que o governo se sente no direito de dizer que você não pode pensar tal coisa, ou se pensar não pode dizer, você é professor. Não digo que você pensa em sala de aula porque
você não tem direito a usar a audiência cativa dos seus alunos para dizer o que você pensa. Ora, qual o espaço da minha liberdade de expressão? É a minha liberdade individual. Eu, quando prestei um concurso público, eu não abri mão da minha liberdade individual. Não estava nada que dissesse respeito a isso, nesse limite, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a importância da política é que ela produz efeitos práticos sobre a nossa vida, sejam da dimensão mais básica, o preço do remédio. Você pode morrer porque você não tem dinheiro para comprar um remédio, porque a sua moeda está muito depreciada, ou seja, até algo mais profundo, como a sua liberdade de expressão, que passa a ser cerceada a partir de um governo que entende que você não deve ter aquela liberdade. Sim. O remédio, o arroz, né? A gente só sente o impacto disso no miúdo do dia a dia, né? E a gente se esquece que o momento do voto é um momento importante porque a gente está votando num projeto, né? Não é só num indivíduo. E aí, quando a gente vota num projeto, como você falou, de Estado mínimo, num país tão desigual como o Brasil, a gente está, de alguma maneira, chancelando, né? Corroborando que essa política nos afete negativamente no nosso dia a dia. A gente viu isso com a pandemia, né, a questão dos hospitais, enfim. Então é fundamental, né, que a gente pense a política no nosso cotidiano. A segunda pergunta, Carlos, é uma coisa que parece óbvia, mas muita gente não sabe definir. E aí você, como cientista político, né, pode definir melhor para a gente, assim. Em geral, a gente não compreende bem o sistema de governo, o nosso sistema político, né? A gente é formado por três poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, cada um com a sua função, né? Mas muitas vezes a gente não entende qual é a função, né, de cada poder desse, qual é a relação que eles têm, quais são os limites entre eles, qual é a função de cada um, né, no nosso dia a dia. E aí a gente não sabe, por exemplo, por que que a gente elege vereador? Por que a gente elege prefeito? Qual é o papel dos prefeitos, dos vereadores? Então, se você pudesse esclarecer um pouquinho para a gente, né, esses três poderes e os papéis de prefeitos e vereadores, seria interessante. Tá. Vou até mandar um abraço aqui, eu estou vendo aqui os comentários. É a primeira vez, tá, gente? Eu estou no Instagram, inclusive estou aqui pelo aplicativo da minha esposa, porque eu não tinha, eu fiz um Instagram para live, um Instagram do Laed, mas não deu certo. Então eu corri aqui, Paloma, me empresta aqui o celular, estou aqui fazendo por ela. Então eu quero mandar um abraço aqui, eu vi que é a Larissa Lopes, eu lembro da Larissa Lopes, bem, eu vi que tem aqui mais gente que eu lembro, que foi nosso aluno. Tem aqui a Luísa Milczanovic, que está aqui. Então são alunos que eu... Aqui Mari Roque, também me recordo. Então, fico feliz aí em estar com ex-alunos que a gente acompanhou por alguns anos e que agora estão aí nas suas batalhas aí, que eu não necessariamente conheço, mas que eu imagino que estejam sendo tão aguerridos quanto eram quanto nossos alunos. Sobre essa questão dos três poderes, bom, basicamente existe um jeito de se falar dos três poderes que é reducionista e que não vale a pena as pessoas ficarem com aquela ideia de que o poder executivo executa as leis, o poder legislativo legisla e o poder judiciário julga. Porque isso tira um pouco, esvazia também o sentido de você, os caras estão lá fazendo a lei, mas o que é esse fazer a lei, né? Como se fazer a lei também fosse uma coisa, ainda mais uma lei municipal, qual o alcance de uma lei municipal. Então, primeira coisa, o poder executivo é um poder que está em 3 níveis, né? A gente agora está com eleição para o nível municipal, mas tem também no nível estadual, no nível federal. No nível municipal é o prefeito, no nível estadual é o governador, no nível federal é o presidente. Esses cargos são ocupados por voto majoritário, então, se não chegar em 50%, vai para o segundo turno. Então, se agora não tiver um candidato à prefeitura que ultrapasse 50%, você vai ter um segundo turno, que vai ser dia 29, salvo engano. Então, dia 15 agora é o primeiro turno, dia 29 é o segundo turno. E aí, no segundo turno, você elege. Isso nos municípios como o Rio de Janeiro, que são muito populosos, porque municípios até 200 mil habitantes, você não precisa necessariamente de segundo turno, tem que ver aí no Código Eleitoral. Mas, de um modo geral, o Poder Executivo ele representa os cidadãos, né? É uma forma de representação dos cidadãos,
assim como o legislativo também representa, mas são formas distintas de representação. O poder executivo ele tem, por exemplo, se você pensa em Estado, embora a gente vá falar de município, mas se você pensa em Estado, você tem poder de polícia, é algo que está a gente tem uma polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, então quando a gente elege um governador, é alguém que vai ser ali o chefe da polícia, então ele vai determinar sobre a vida e a morte de jovens. Isso é muito. Parece às vezes uma coisa. A gente fala pouco de poder de polícia, né? Mas é uma coisa importante, porque muitos policiais, muitas vezes, eles também estão interessados em se salvaguardar, eles não querem estar sendo. Muitos policiais, a maioria, ninguém quer morrer. E muitas vezes as políticas de guerra elas vulnerabilizam os policiais, e aí os caras são jogados a um determinado enfrentamento que foi uma política de alguém que está num gabinete com ar-condicionado que determinou. Então isso é uma das, assim, mencionando, né? É necessário que exista uma harmonia entre os três poderes, então é uma ideia que surgiu. A gente falou agora das ideias que surgem antes dos homens, né? Uma ideia que surgiu lá no século XVIII, nos Estados Unidos, os freios e contrapesos, check and balance, com Madison, com Jay, com Hamilton. E a gente tem aqui no Brasil, no Poder Executivo, um presidente da República, 27 governadores e mais de 5.500 prefeitos. Então é muito prefeito. Então agora, no domingo, mais de 5.500 cidades vão passar a ter um novo prefeito eleito para assumir no ano que vem. E aí não é só, ele não vai estar ali só para executar. Porque se você pensar, se a gente começar pensando lá no nível federal, o presidente ele não vai só executar, ele vai ter um processo legislativo que ele pode realizar, ele vai fazer uma medida provisória que vai ser uma lei, né, que se não for derrubado pelo Congresso vai se tornar uma lei. Ele vai ter propostas de emendas à Constituição, ele vai ter até projetos de lei do Executivo, ele pode vetar e sancionar as leis que vêm do Congresso. Então, isso daí é muito importante. Ele nomeia ministro, então ele que vai nomear o ministro da Economia, se vai ter essa ou aquela tendência. Ele que vai executar o orçamento, isso é importante, porque o orçamento do país é um orçamento de trilhões de dólares ou trilhões de reais. Ele nomeia ministro do STF, a gente acabou de ter agora uma nomeação de ministro do STF, isso não é uma coisa menor também. Ele é o chefe das Forças Armadas. Tudo isso é o presidente da República, porque a gente às vezes pensa no presidente da República só como aquela figura que está lá voltado para escolher ministro e ficar tweetando. E não é isso, né? Tem uma série de atribuições que vão envolver a nossa vida. Ou não deveria ser isso. Em relação aos governadores, você tem também processo legislativo, você tem decretos para regulamentar leis, você tem eles podem também sancionar, eles podem vetar leis, eles podem prover cargo público. A gente sabe que o Rio de Janeiro está sem concurso para professor há muitos anos. Eu acho que desde 2014, salvo engano, ou 2013, que a gente não tem concurso como tinha, né, há alguns anos para prover as escolas estaduais. Você hoje tem um déficit muito grande em algumas disciplinas, você sabe disso. E eles administram o orçamento. Então, por exemplo, o estado do Rio é um estado que tem um orçamento de 72 bilhões de reais. É muito dinheiro. E o prefeito, eu queria chegar no prefeito, ele também vai ter iniciativas legislativas, ele não é alguém que está só executando o que a Câmara Municipal de Vereadores determina. Ele também tem iniciativas legislativas, ele também produz leis. Ou não lei, mas decreto, aí tem que ver o detalhe, mas de um modo geral ele tem iniciativas legislativas. Ele sanciona e veta leis, isso é muito importante, isso parece que não é importante, mas é muito importante, porque uma lei às vezes boa, que você com muita luta consegue aprovar na Câmara de Vereadores, não vai se tornar lei, porque o prefeito vai vetar e a Câmara não vai derrubar, porque a Câmara pode derrubar, a Câmara dos Vereadores. E ele também pode sancionar uma lei que às vezes não é tão boa, mas passou e ele podia vetar e não veta e sanciona. Então ali é um cargo muito importante nessa harmonia entre os três poderes, né? E ele administra a cidade. No Rio de Janeiro, nós temos um orçamento de 32 bilhões. É muito dinheiro, 32 bilhões de reais, né? É uma cidade que tem um orçamento. Você pensa, por exemplo, cidades pequenas que têm orçamento de, sei lá, alguns milhões e
É um orçamento muito grande. Isso não é o PIB, é o orçamento, né? Porque aí o PIB tem outros cálculos e tal, que você vai descontar algumas coisas. Mas você está falando de uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem 6 milhões de pessoas, então também a gente se esquece às vezes, né? É metade de Portugal, só na cidade do Rio de Janeiro. E você chega ali na região metropolitana, Maricá, Niterói, Baixada Fluminense, você tem 13 milhões, que a gente sabe que são pessoas que vêm para o Rio todo dia. Então vem e vai para o Rio, porque tem cidades dormitórios. Caxias é uma cidade que muita gente sai de Caxias e vem para cá e tal. Então, quer dizer, qual é essa importância desse e qual o papel deles? É esse, né? Não é um papel apenas de executar, mas é um papel de administrar um orçamento muito complexo e que às vezes a gente perde um pouco de vista essa complexidade. Em relação ao legislativo, também seria um equívoco a gente dizer que o legislativo só faz leis. Ele não faz só leis, ele elabora leis e essas leis vão passar pelas comissões técnicas. Essas comissões são muito importantes, porque essa lei é constitucional, não é? Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso é importante porque às vezes as pessoas veem assim, lei foi aprovada na Câmara dos Vereadores, mas não, ela passou por uma comissão. Ela ainda não foi a plenário, não foi votada, não vai à sanção. Então calma, às vezes as pessoas também estão num clima muito persecutório, que elas veem uma notícia, o jornalista não sabe noticiar e elas já se satisfazem com aquela manchete. Olha, foi aprovado. Não, muitas vezes não foi nada ainda aprovado, mas você já diz que foi, se colar, colou, né? Então é muito importante a gente não deixar colar, quando não é do interesse público. Uma coisa que o executivo faz, que eu acho que é da maior importância e muitas vezes fica perdido, é que ele fiscaliza o executivo. O legislativo fiscaliza o executivo. Então, por exemplo, ele pode criar comissões parlamentares de inquérito, ele pode criar, né, a CPI dos ônibus, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aquela CPI, perdão, acho que até a CPI dos ônibus era da Alerj. Mas, do modo geral, você tem uma instância muito importante de fiscalização do executivo. A gente sabe que, pensando em termos de 13 deputados, né, 40 e poucos aqui do Rio, deputados federais, 81 senadores, e aí tem uma dimensão que a gente esquece também, Tiago, que é o Tribunal de Contas. Então, por exemplo, na União você tem o Tribunal de Contas da União, nos estados você tem as assembleias legislativas e também os tribunais de contas do estado. A gente lembra quando vê o siciliano ou aquele pessoal sendo implicado, né? Mas o Tribunal de Contas os tribunais de contas do estado também são importantes e tem também no nível municipal as câmaras municipais e os tribunais de contas dos municípios. Aí eu não sei te precisar se todo município tem, se alguns municípios têm, eu sei que alguns municípios têm. E tem essa coisa, também na Câmara de Vereadores você vai instalar comissões de inquérito e você vai verificar o uso de recursos. Imagina, um orçamento de 32 bilhões, como é que você não pode escoar de um jeito ou de outro? E uma coisa também que é muito importante, as pessoas também acham que tem pouca importância, são as audiências públicas. As audiências públicas sobre os temas. Então, por exemplo, você vai discutir morte de jovens nas favelas. E aí você vai fazer uma audiência pública que vai contar com pessoas representantes da sociedade civil, da Maré, do Complexo do Alemão, e aquelas pessoas vão lá e vão falar, e elas vão poder contar o que elas passam. E aquilo vai ser transcrito e vai virar uma publicação. Então isso também não deve ser entendido como uma coisa menos importante, como às vezes acaba no dia a dia a gente entendendo, porque aquilo ali pode realmente trazer mudanças através, por exemplo, de uma lei nova, através de um novo procedimento que a polícia vai passar a adotar porque são social, enfim. A gente tem, no Rio de Janeiro, 70 deputados estaduais, né, e de vereadores, 51. Não sei se você sabe, tem uma curiosidade, porque eram 42 quando a gente era criança. Eram 42 vereadores. E aí eles determinaram, através de uma emenda, você sabe que Estado tem Constituição e União e Federação tem Constituição, né? Constituição da República e Constituição dos Estados. Município não tem Constituição, tem lei orgânica. E aí eles fizeram uma emenda, em 2003, a lei orgânica, determinando 55 vereadores. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele teve um entendimento a partir do Supremo Tribunal Federal de que não podia ter 55, que seria inconstitucional, por causa do cálculo a ser feito,
e aí se determinou que podia ter até 51. Então hoje nós temos 51 vereadores. Poucos de oposição, 9 de oposição, 10, são poucos realmente e com votos, assim, alguns com votação muito expressiva, alguns com mais de 100 mil votos e outros com poucos votos. Tem vereador nosso que teve 6 mil votos. Então, à medida que você tem alguns vereadores com cento e poucos mil votos, depois o segundo mais votado com 90 mil votos, e eu acho que período eleitoral a gente não pode citar nomes e tudo isso, mas de modo geral é só as pessoas buscarem. Então, você teve 106 mil votos, 90 mil votos, 70 mil votos, e por aí vai, e aí lá no final você começa a ter 6 mil votos e tudo isso. Então, acho que... Por que isso se dá? Isso é outra coisa também que às vezes a gente não sabe, por causa do quociente eleitoral. Né? O quociente eleitoral é quando você pega quociente partidário de número de votos válidos, divide pelas vagas a preencher, e aí você despreza a fração. Então, para cada partido ou coligação, você vai ter um número de votos válidos, que indo para aquela legenda vai determinar quantos vereadores vão estar na Câmara daquela coligação ou daquele partido. E aí o partido, sei lá, um partido tem 2 mil votos, o outro partido tem 1.500, mas são 10 vagas. Aí você vai dividir os 2 mil por 10, não, você vai fazer perdão, você vai somar os votos válidos, 3.500, né? 2 mil mais 1.500, 3.500. Vai dividir pelas 10 vagas e vai ter um número pelo qual você vai dividir o total dos votos, para você saber quantas vagas cada um vai ocupar. Então, são regras que estão todas no Código Eleitoral, mas, no modo geral, isso determina. É por isso que a gente vê, às vezes, que algumas pessoas com pouca votação entram, porque elas estavam ali numa coligação em que aquela coligação, o montante total de votos, levaria 7 pessoas para a Câmara dos Vereadores. Então, o último teve pouco voto, mas ele faz parte da coligação, e nisso ele entra. Então, assim, é um quadro sobre o Executivo e o Legislativo. E o Judiciário, que foi o que você falou, os 3 poderes, o Judiciário, curiosamente, não tem no município, né? Existiu juiz municipal no século XIX, mas não existe mais, e com o advento da República já não existiu mais, seguramente. O Judiciário é um poder inerte, ele é um pouco aristocrático, né? Porque você, para chegar lá, tem que ser um cara que vai passar no concurso, ele não é tão popular quanto o legislativo ou o executivo, em que você vota em alguém que vai entrar pelo voto. Por mais que a gente possa criticar um representante ou outro que esteja num cargo do executivo ou do legislativo, é bom a gente lembrar que ele foi eleito. No judiciário, não, né? Então, no judiciário, quando a gente critica alguém do judiciário, a gente está criticando alguém que entrou ali por um concurso, que tem um entendimento dele, que tem livre convencimento dele, que pode... Aliás, agora está até muito em voga se falar do livre convencimento do juiz por causa do caso da Mariana Ferrer, né, lá em Santa Catarina. Então, ele é um poder inerte, ele não determina nada porque ele quer, ele não acorda. O judiciário não pode acordar um dia e falar, hoje eu vou mandar prender fulano. Ele é um poder que ele tem que ser provocado. Qual é o problema? Ele tem que ser provocado dando para as duas partes a chance das duas partes de quem entra com a ação dizer por que aquela pessoa deve ser ré e do réu se defender. Se ele tiver grupo de WhatsApp, se ele tiver Telegram com o acusador, ele já está, não é, de antemão determinando qual é a posição dele. Ele não pode fazer isso. Em tese, não pode. E aí o juiz tem um cargo vitalício, ele é irremovível, ninguém vai tirar ele daquela comarca e ele tem um salário também irredutível pela Constituição, coisa que nós, por exemplo, funcionários públicos comuns, não temos. Nosso salário, ainda que exista a irredutibilidade salarial para os funcionários públicos, a irredutibilidade salarial do juiz e do Ministério Público é assegurada em outros dispositivos da Constituição. Então, o que eles querem mudar é o nosso, não é o deles, entendeu? Mas, então você tem realmente essa característica do judiciário de ser um poder que não é eleito. Existem países que lidam de outra forma com os seus judiciários. Não vou dar o exemplo de Cuba aqui, senão vamos mandar para Cuba, né? Mas tem outros países que têm outras formas, até elegem juízes, é uma inovação institucional. Sobre isso vale a pena a gente falar, como é que a gente está preso também a algumas instituições, né? Senado,
Câmara, e são instituições que foram criadas quando a gente tinha uma população bem menor e questões menos complexas a serem resolvidas. Hoje a sociedade se complexificou e a gente usa muito pouco o expediente de consultar a população, né? Hoje a gente tem tecnologia que daria para a gente fazer muito mais plebiscito ou referendo, e a gente usa pouco, ou até criar outras instituições políticas, que não fossem só as que existem hoje. E no Estado você tem a figura do juiz de direito, nos estados, né? O Estado do Rio de Janeiro você tem o juiz, que é o juiz do Estado do Rio de Janeiro, ele é o chamado juiz de direito. E você tem o Tribunal de Justiça, que é onde ficam lá os desembargadores. Aí tem o Tribunal de Justiça Militar, quando você tem polícia com mais de 20 mil, um efetivo de mais de 20 mil pessoas. Tal. E o que distingue um juiz do outro é só a competência. Eles costumam dizer isso lá no direito, no judiciário, que eles não têm... o juiz de direito não é menos ou mais importante do que o juiz federal. O que é a competência deles? O juiz federal, por sua vez, eles estão nos tribunais regionais federais, por exemplo, onde você tem que a gente ouviu isso muito quando a gente está preocupado com algum julgamento, a gente fica rapidinho conhecendo isso, né? Ah, fulano vai ser julgado pelo TRF1, pelo TRF2, TRF3, até chegar lá no 4, que é o do Sul, e que tem ali Curitiba, aquela coisa, e TRF5, que é o do Nordeste. E você tem outras instâncias no Poder Judiciário Federal. O STF, eu acho que hoje está na ordem do dia. Eu estava lendo esses dias um livro chamado 11, do Felipe Recondo e do Luiz Weber, esse livro aqui, Os 11. E é impressionante como hoje você tem devassado assim, como é que se define as coisas no Supremo Tribunal Federal. Não tem mais aquela aura que existia há 10 anos atrás, ainda existia uma aura. Você tem o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, você tem a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. E eles não podem ter cargo político, então se ele quiser ser ministro, tem que sair da magistratura. Eles não podem receber gratificação pelas sentenças, o certo era não receber nem prêmio, né, do lado de figuras do executivo, mas prêmio eles recebem. E eles não podem trabalhar para partidos. Então essa é uma distinção diferente. Eu acho que esse é um pouco o quadro, né, dessa separação de poderes. Você tem o judiciário, o legislativo e o executivo, cada um com essas características. E o papel do prefeito é esse, né, que não é só de executar, e o papel dos vereadores também não é só de legislar, é de fiscalizar. É muito importante, Carlos, essa sua fala, porque, em geral, né, as pessoas personalizam muito a escolha, né, do vereador, do prefeito, e principalmente no momento que a gente está vivendo, de acordo com pautas muito conservadoras, né, que se relacionam com a igreja, com o conservadorismo, né, de algumas religiões. A gente vê também, principalmente nas áreas periféricas, né, como os vereadores se usam da sua prerrogativa de vereador para conquistar voto pintando prédio, doando cesta básica, enfim, né? E as pessoas acham que o papel do vereador é esse papel, né, de aparecer no momento em que a campanha está sendo feita e, enfim, oferecer algum benefício, né, material mais palpável diretamente para aquele bairro, para aquela comunidade. E a gente se esquece de que a gente está votando num projeto que é coletivo, né, que é para todo mundo, e a gente, de alguma maneira, acaba chegando na estrutura de sociedade, enfim, no contexto, né, político-social que a gente tem hoje, que é tão difícil. Né? Você falou do judiciário aí, do Telegram, enfim, de não defender partido, e a gente vê que, na verdade, no Brasil essas coisas acabam, né, na verdade, recentemente, né, essas coisas acabaram se confundindo. E aí, nesse sentido, Carlos, eu queria perguntar para você, assim, bem diretamente, né, pensando nisso tudo, se tivesse dizer para as pessoas que estão em dúvida, né, em quem vão votar, ou, enfim, ou por que votar em determinado candidato a prefeito ou vereador, qual é o principal parâmetro, né? O que a gente tem que considerar quando vai escolher um vereador e um prefeito? Eu acho que o principal parâmetro mesmo são os interesses, né? Então, quando você pensa em Estado, sociedade,
políticas públicas, logo vem os interesses. Então, as políticas públicas vão atender a diferentes segmentos. Então, as pessoas têm que pensar qual é o candidato que está oferecendo as políticas públicas que são mais importantes para o segmento do qual eu faço parte. Agora, o ideal, a gente pensando nessas reflexões que eu disse, né, desde os gregos, Platão, Aristóteles, o ideal seria o principal parâmetro ser o bem público. Seria as pessoas estarem pensando, às vezes até, olha, eu não vou me beneficiar tanto pessoalmente daquela praça ali está melhor cuidada, do transporte está mais barato, da escola pública está melhor, porque eu nem vou colocar meu filho na escola pública, mas eu vou votar nesse sujeito porque ele está dizendo aqui que vai fazer mais pela praça, pelo transporte, pela escola, pelo hospital, pelo lazer, que é uma dimensão que às vezes a gente esquece também, que o lazer é o que determina, né? Aliás, lazer é muito amplo, né? Às vezes pelo nome de lazer, a gente tem uma série de políticas culturais mesmo que precisam ser implementadas e que acabam não sendo implementadas porque você tem, às vezes, uma perspectiva moralista. Eu acho que, por exemplo, hoje o que o Carnaval está sofrendo, com essa perspectiva de não entender o Carnaval como cultura, como algo muito importante, e que se fosse lazer, se você dissesse, mas isso é só lazer, ainda assim seria merecedor de políticas públicas. Sim. Agora, não é só lazer, porque envolve toda uma sociabilidade das comunidades que vivem aquilo ali é muito importante. Quer dizer, outra coisa que as pessoas também diminuem, programa de transferência de renda, como se você votar no candidato porque tem um programa de transferência de renda fosse algo menor. É bolsa disso, é bolsa daquilo. É um voto racional. Você está numa situação de vulnerabilidade. Alguém oferece uma política pública voltada para o seu segmento, isso é bom. É claro que dentro até das ciências sociais existe quem diz, mas isso desmobiliza, mas aí são perspectivas. Também tem quem diz, não vote e lute. Eu não faço parte dessa corrente, porque quem diz não vote e lute, não entende que você pode votar e lutar. Ele entende que você abre mão do voto, e aí daqui a pouco a gente pode até discutir sobre voto branco, voto nulo, o que isso dá, na verdade, né? Então, não é no que as pessoas acham que dá. Não voto, eu não legitimo o sistema. O sistema vai se legitimar com os votos válidos, não vai ser a ausência. Agora, votar e lutar é importante. Bater em gabinete, pressionar os vereadores é importante. Agora, o grande problema que se dá com essa pergunta que você fez é o seguinte, saber quais são os seus interesses, saber de que categoria você faz parte. Isso é um grande problema. Parece que não, mas você pega, por exemplo, bairros da Zona Sul, em que você tem um grande conjunto de comerciantes, donos de comércio, que moram em bairros da periferia do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eles não são pessoas que têm o comércio e moram em Ipanema ou moram em Copacabana. Eles saem e vão para Campo Grande ou vão para Madureira, onde eles têm suas casas. E ele entender que ele está votando em alguém que vai fazer mais por aqueles bairros é importante, porque ele faz parte desse segmento, é uma consciência que ele vai ter. Né? Agora, é muito difícil, às vezes, a pessoa ter essa consciência. Porque muitas vezes ele entende que ele tem que votar em alguém que tem um discurso meritocrático, ele entende que ele é um empresário e que está num país que precisa... Não, o prefeito tem que fazer mais pelos empresários. E aí vai entrar um empresário que nem vai fazer pelos empresários, nem vai fazer pela periferia. E aí você perdeu a chance de eleger alguém, de ajudar a eleger alguém que poderia fazer mais por aqueles bairros. Porque me parece que isso é muito importante. O Rio de Janeiro, diferente de São Paulo e de outras capitais, a gente tem muito investimento concentrado na Zona Sul. E você pega, por exemplo, Madureira e Irajá, o que se produz de imposto ali, pega o Ceasa, pega o Mercadão de Madureira, é um comércio, sabe, vivo, gerando muito recurso para o Estado. E aí você vai olhar se aquele montante de recurso é todo reinvestido ali, não é. Aí você vai de noite no Leblon, passear no Baixo Leblon, aí você vê aquela sociabilidade, as pessoas reclamando quando... E você fala assim, olha, por que o dinheiro que é produzido lá é investido aqui? Isso é uma coisa a se questionar. E muitas vezes aí existe um mecanismo que é uma relação imaginária dos indivíduos com as suas reais condições de existência, em que o cara se vê, isso quando ele está vendo novela, quando ele está ouvindo uma música, quando ele vê uma série no Netflix, eu não tenho Netflix, não vejo Netflix, então quando ele está vendo aquela série, ele começa a se projetar como alguém que está muito diferente da realidade dele. Né? E nisso ele começa a se ver com interesses exógenos ao segmento social do qual ele faz parte.
Esse é o grande problema, são as pessoas conseguirem identificar que elas fazem parte de uma população que precisa de um Estado atuando para poder facilitar a vida das pessoas todos os dias. Você entender que você pode ser comerciante, você pode ser um pequeno empresário, mas que isso não faz com que você seja parte do rentismo que precisa de um prefeito preocupado com o índice de... Como é que é o nome? O índice de investimento da cidade, né? A cidade é boa ou não para se investir? Ela pode ser muito boa para se investir, para você fazer aqui uma série de iniciativas que não necessariamente vão ser do interesse de outros segmentos da população. Você tentar ter um meio termo em que você consiga satisfazer tanto a projetos de visibilidade, para dar uma visibilidade para a cidade, quanto a melhorar a vida de quem está num determinado bairro que tem políticas públicas que não satisfazem a necessidade, as demandas daquele bairro, era para ser o parâmetro. Carlos? Estou aqui. Ah, tá. Não, é que para mim travou um pouquinho, achei que tivesse parado. Mas é interessante você estar falando, né? Porque muita gente que não acredita na política, né, e acha que a política não interfere na nossa vida, no dia a dia, acaba muito reforçando um discurso de que não vou votar em ninguém, né, de que ou você tem o discurso não vote, lute, mas ao mesmo tempo você tem o discurso do voto em branco e nulo, porque as pessoas não acreditam mais nessa política tradicional que a gente tem, e aí é aí que surgem, né, os salvadores da pátria, aquelas pessoas que dizem que vão se afastar da velha política e que, no entanto, só reforçam e sempre se beneficiaram a vida inteira da estrutura, né, da velha política. Então, eu queria perguntar para você, assim, o que você diria para uma pessoa dessa, né, que está desencantada com a política, que acredita que vai desperdiçar o voto porque todo mundo é corrupto, né? O que você diria para essa pessoa que no domingo está planejando votar em branco ou nulo? E qual é a diferença, né, de votar branco ou nulo? Isso, a primeira coisa, não tem diferença, vou explicar. Os nulos não levam a anular a eleição, que é uma coisa que as pessoas, vamos deixar nulo porque aí vai anular a eleição. Não leva, voto, porque só vai contar voto válido, né? Então só vai contar realmente o que não foi anulado, o que não foi o voto em branco. E voto branco e nulo não é computado como voto válido. Então vai acabar você tendo menos votos computados como votos válidos. Antes de 88, com a Constituição, o branco ia, por exemplo, para o candidato mais votado. Então você somava os votos. Hoje você não tem mais isso. Então o voto branco é um voto não válido. E o voto nulo é um voto não válido. A diferença do voto nulo, até para... Eu imagino que tem uns jovens que nunca votaram. O voto nulo é aquele que você vai lá e bota 00 na máquina e confirma. É um número que não existe. E o voto branco é quando você aperta a teclinha do branco. A diferença é a estatística, né? Porque você vai saber estatisticamente quantas pessoas votaram voto branco e quantas pessoas anularam. Mas, de um modo geral, aquilo ali... E o modo também como você faz isso na urna, né? Que é você ou botar um número que não existe ou você votar no botãozinho branco. Agora, isso realmente não... Aliás, outro problema são as abstenções. Você sabe que hoje as pessoas não estão nem indo votar, né? As pessoas não vão nem para anular ou para votar em branco. Na última eleição, que votou no nosso prefeito hoje em exercício, 40% de votos foi branco, nulo ou de não comparecimento. Mas você olha, eram 204 mil brancos, 400 e pouco mil nulos e 1.900.000 não comparecimentos. Então, assim, é muito não comparecimento. E aí, se você pegar quantos foram os votos de 4.900 eleitores, né, numa cidade de 6 milhões, você tem quase 5 milhões de eleitores. E aí, de 4.900 milhões de eleitores, você teve 3 milhões e 700 mil votos e 1.200 abstenções, mais 200 brancos e 400 nulos, uma coisa assim. Então você tem 400 milhões, né? Então você tem uma série ali de milhões não, mil, perdão.
Você tem uma série de mecanismos que as pessoas hoje desesperançosas com a política usam para poder não votar, que é o voto branco, o voto nulo, ou a não ida ao voto, e esse ano ainda vai ter um elemento, né, que é a pandemia. Então as pessoas assim, pô, não estou nem saindo de casa, vou para votar, vou pegar fila, imagino que vão ter muitos idosos que não vão votar, imagino, aí é bom ver o perfil dos idosos para a gente poder ter ideia de que voto que vai deixar de ser dado, né? Mas imagino que vai ter muito também jovem que não vai votar, e aí você vai ter os segmentos que vão deixar de votar. Esse é uma pena, porque quando as pessoas deixam de votar, elas podem mudar a eleição. O número de votos que não são computados porque as pessoas não foram, ou votaram branco ou votaram nulo, podem dar a prefeitura a um outro projeto e a Câmara dos Vereadores a um outro projeto. Isso é interessante, porque se você às vezes acha, se você olha e fala, esses caras são todos a mesma coisa, ninguém faz diferença, mas talvez você pudesse eleger um outro projeto se você não se desesperançasse. É muito difícil, porque é um pouco desencantador. A política não é o reino de encantos. Mas a vida é difícil. A política ela só é um reflexo de como é difícil mesmo. É difícil chegar em consenso. Você sabe, estou eu e você aqui. Se a gente estivesse numa sala com mais 3 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, muito provavelmente vão ser 6 opiniões diferentes. Então, quer dizer, essa é uma... E você conseguir chegar num determinado posicionamento em comum, voltado para o bem público, voltado para o interesse público, isso é muito difícil. Então você tem que, a população tem que estar muito... Agora, é claro que existe uma crítica que pode ser feita. Será que a gente tem instituições que estão dentro do nosso tempo? Ou será que essas instituições já caducaram um pouco? Será que 50 vereadores são suficientes para fiscalizar o trabalho de um prefeito que vai administrar 32 bilhões de reais? Será que 50 pessoas não é pouco? Será que não fica... Aí você pensa assim, 20% é oposição, 10 vereadores de um universo de 51, né? Aí você pensa, 10 vereadores entre 51 são oposição. Mas se fossem mais, talvez você tivesse como ter mais vereadores com um determinado projeto de fiscalização. Porque o que eu estou dizendo é básico também. Não significa dizer que ainda que a gente possa falar sobre esquerda e direita, independente de quem tiver no poder executivo ser de esquerda ou direita, é interessante existir uma oposição no legislativo para poder fiscalizar. Então, assim, quando você abre mão... Por isso que às vezes algumas pessoas acham que é contraditório alguém votar em alguém de direita para o executivo e alguém de esquerda para o legislativo, ou vice-versa. Mas é muito comum você ver alguém votando assim porque elas vão pelas pessoalidades. Mas, no modo geral, não seria, em termos de pensamento racional, não seria, em todo caso, errado, equivocado. Porque você poderia dizer, não, eu voto porque eu quero que essa figura ganhe para o executivo, mas eu quero que ela tenha uma oposição para ela não fazer o que bem entender. Agora, o ideal, quando você quer um projeto no executivo, é você acompanhar o voto no legislativo para que os legisladores possam aprovar os projetos do executivo. Então, são duas coisas diferentes. É você pensar em que você quer um legislativo fiscalizador, que fiscalize o que o executivo está fazendo, mas você também pode querer um projeto para o executivo da sua cidade. Você pode falar, não, eu não quero que esteja no poder executivo alguém que não vai estar voltado para o interesse público. Mas, no modo geral, o voto branco e nulo é isso, não muda nada e só confunde mesmo a cabeça das pessoas. Uhum. E aí, nesse sentido, Carlos, também a gente tem uma dúvida, né? Eu acho que de muitas pessoas, você falou da questão da oposição, né? Direita, esquerda, enfim, sobre o que significam esses nomes, né? E a gente vê muito, principalmente na eleição de 2018, e continua, né, de alguma forma, essa ideia de que ser de esquerda é defender bandido, quem defende direitos humanos é defensor de bandido, bandido bom é bandido morto, de colocar a esquerda sempre no lugar do pejorativo, né? Só que essas questões, esses conceitos, né, que a gente pode dizer assim, direita e esquerda, são muito maiores do que isso, né? Queria que você explicasse assim, de maneira bem objetiva, para quem não consegue entender essa diferença, né, desses projetos de política, o que é ser de direita, o que é ser de esquerda, né?
Deixa eu até ver se eu me apoio aqui numa... Aqui, eu vou pegar o livrinho do Bobbio, o Direita e Esquerda, que eu acho... Até eu queria comentar aqui, eu vi aqui que a Sheiloka... Aliás, eu estou lembrando aqui, mas Rock não foi minha aluna, não. Mas eu Não. lembrei por que eu associei ela ao Pedro II. Já lembrei. Então, olha só, a Sheiloka comentou aqui que acabou-se de ver a importância da participação da população nas eleições americanas. E é isso. Agora, eu queria até fazer um comentário sobre eleições americanas. É muito gostoso você ver alguém que está no sistema, mas é tão antissistema, que é disso que se trata. Alguém que fala que quer ganhar a eleição para ser contra o sistema político. É uma contradição em termos. Agora, quando você vê aquela pessoa que às vezes é tão virulenta na sua atuação pelas redes sociais e ela perde aquela eleição, muitas vezes você pode sentir um sentimento de prazer com a derrocada alheia, do Freud, que é quando você sente prazer com a derrocada alheia. Agora, as pessoas não devem se confundir, porque o Biden não vai ser, ele é um político de um partido que foi o partido que mandou muitas tropas para diversos lugares do mundo. Ele vai eleger a pauta ambiental, ele vai eleger o Brasil como possível adversário. Então a gente pode esperar coisas aí do Biden. Agora, é claro que é isso. Você tem uma questão de representação. Quando você teve o Obama, você tem um negro na presidência. Aliás, nós não falamos, nós já tivemos um negro também na presidência, né, que foi o Nilo Peçanha, que foi o cara que criou a Rede Federal de Educação Técnica, que depois vai dar origem aos IFES, mas que começa lá. Antes vai dar origem ao Cefet, porque cada um que vem pega o filho para si. Mas quem pensou na criança primeiro foi o Nilo Peçanha, campista, negro, foi presidente. E a gente não lembra, né? Assim como a gente também visibiliza outros segmentos que já ocuparam também esse cargo. Mas, de um modo geral, pensando em termos de esquerda e direita, que é uma dos segmentos possíveis, né? O Norberto Bobbio, ele vai ter uma distinção que ele vai dizer o seguinte: acho que isso é interessante a gente se apoiar em alguém que tem uma perspectiva. Ele vai dizer o seguinte: extrema esquerda é quem tem ideias igualitárias, você quer igualdade, mas você topa o autoritarismo. Você fala, olha, ainda que eu tenha que usar autoritarismo para impor a igualdade, eu topo. Isso é extrema esquerda. A centro-esquerda é quando você tem aqueles movimentos, aquelas ideias igualitárias, você quer mais igualdade social, mas você quer liberdade. Você fala, não, mas eu sou libertário, eu não quero impor a igualdade. Eu quero ganhar pelo voto, eu quero convencer as pessoas, e é através do voto que eu quero levar as pessoas a aderir ao meu projeto de igualdade, com cotas raciais, enfim, como é que ele vai chegar na igualdade vai variar. Mas, de um modo geral, ele vai querer chegar sempre por meio do processo legislativo. Ele vai querer chegar no poder por meio do voto e, uma vez no poder, propor projetos de lei. Isso é a centro-esquerda. A centro-direita é mais ou menos isso. Mas em que sentido? Ele é libertário, ele quer chegar pelo voto, ele não é autoritário, mas ele é inigualitário para o Norberto Bobbio. Ele não é a favor da igualdade. Ele entende que a desigualdade existe por si só e não é o Estado que vai resolver isso. Ele até acha que o que pode resolver isso é o mérito das pessoas, as pessoas que estudem mais, as pessoas que saem às 5 da manhã para ir trabalhar até 6 horas da noite, depois peguem o trem para chegar meia hora atrasada na aula, não poder entrar na UERJ, mas se passarem para a UERJ, porque o cara que vai ter que pagar pelo FIES, ou nem pelo FIES, vai ter que pagar mesmo a mensalidade. Enfim, ele vai entender que cada um dê seu jeito para poder ter a sua vida e que as pessoas precisam ter liberdade, mas não necessariamente igualdade, porque a igualdade é inalcançável. A extrema-direita, para o Bobbio, é aquele movimento, aquele conjunto de ideias que são antiliberais, eles são autoritários e eles são anti-igualitários. Então, eles são contra a igualdade e eles querem impor isso autoritariamente. Então, assim, não, eu não sou a favor da igualdade e eu quero autoritariamente não permitir que a igualdade seja conquistada nem pelo meio
legislativo. Então não adianta você ter uma lei e votar nessa lei, que vai render mais igualdade, porque eu vou vetar essa lei e eu não vou aceitar essa lei e em última instância, eu não vou reconhecer e vou tomar o poder para mim. Esse tipo de coisa que é quando existe um golpe de Estado, né? Quando existe um golpe de Estado é quando você basicamente tem ali alguém que diz, eu agora vou tomar o poder porque eu não admito o que você está fazendo, e isso é por si só autoritário. Você não admitir nas regras do jogo, você criar uma ideia de que aquele representante tem que sair. Aí você cria qualquer justificativa formal, pedalada fiscal, seja lá o que for, para tirar um representante, para você colocar alguém no lugar que vai tirar algumas pautas igualitárias, é autoritário. Essa é uma forma autoritária de você fazer isso. Então, aí é talvez até quem esteja nessa não seja de extrema-direita, mas naquele momento está namorando com a extrema-direita. Para Bobbio, né? Ainda que a gente possa dizer, não, mas ele é centro-direita, mas nesse momento ele tomou uma atitude de extrema-direita, porque se você teve voto, se um projeto foi votado, aquilo é sagrado. Você não vai fazer o impeachment de alguém porque você não está com bom humor em relação àquela pessoa, porque você não foi chamado para o jantar na casa. Isso é maluquice. Mas a gente vê esse tipo de coisa. No mundo, né? Não é só aqui. Você sabe que essa coisa de impeachments na América Latina não começou no Brasil, por exemplo. Você teve uma série de impeachments. Você teve impeachment no Paraguai, você teve impeachment do Zelaya, você teve impeachment no Paraguai, foi o Lugo, você teve impeachment. E aí você vai tendo um conjunto, e você vai ter no Brasil. Da mesma forma que anos antes, lá em 2002, 2003, existiu a chamada esquerdização do Cone Sul, que foi a centro-esquerda, igualitária e libertária, chegando pelo voto popular no poder. Não foi com ditaduras. Agora, você tinha aí um ponto fora da curva que alguns países do bloco, eles realmente começaram a caminhar para uma perspectiva mais de extrema esquerda, no sentido de serem igualitaristas, mas autoritários. Quando você vê o que a gente está... Por exemplo, a Venezuela é muito complexa, o que ocorre lá. Mas a gente, de um modo geral, se a gente usar minimamente os conceitos do Bobbio, dá para a gente entender que é igualitário e é autoritário. Não é realmente um lugar onde você, ainda que o povo possa chancelar, mas se alguém, a depender... Por exemplo, você tem muita morte de opositor. Então, realmente, se você tem muita morte de opositor e prisão de opositor, é porque não tem o grau de liberdade para os opositores que nós temos, por exemplo, no Brasil. No Brasil, a gente nunca teve um governo de extrema esquerda. Isso é interessante. Agora, a gente já teve alguns momentos na nossa história, governos de extrema direita. E eu não preciso me referir ao presente. Se você pensar, a nossa história republicana é uma história de extrema direita, em projetos que não são igualitários, no sentido do que a gente pode entender se é igualdade, mas que são autoritários e que vão querer reforçar essa perspectiva do mérito, de se correr atrás, tal. Enfim, a gente poderia pensar em vários exemplos, mas eu acho que a gente ficar só no conceito já permite a gente ter uma abstração. Sim, eu acho que ficou ótimo o desenho assim para quem tem essas dúvidas em relação à esquerda, extrema direita, direita, né? Porque as pessoas acabam não entendendo o que significam esses conceitos, essas posições políticas e acabam se seduzindo por aquilo que a gente estava falando, né? A pauta conservadora, a questão personalística. A gente está chegando ao final da live, Carlos, infelizmente, e eu queria fazer para você uma última pergunta, né? Antes de você fazer as considerações finais. A gente tem aqui no projeto, aqui na live, por exemplo, tem ex-alunos, tem atuais alunos, né, que estariam com a gente lá presencialmente e que estão construindo o seu processo acadêmico, né, estão passando para as escolas e no futuro, né, quem sabe, para a universidade. E aí eu queria perguntar para você, assim, pedir para você falar, na verdade, né, sobre esses jovens, né, em situação de vulnerabilidade social, eles podem desejar carreiras na política ou no Estado, né? Que cursos podem auxiliar esses jovens nessa trajetória? Qual é a sua visão sobre isso? Um jovem que esteja pensando, né, nessa possibilidade. Muito interessante o que você falou, Thiago. Eu acho que às vezes até o que vem à mente imediatamente do jovem que está pensando numa carreira no Estado, na política, até ciências sociais. Ele pode pensar
eu vou fazer porque eu gosto de ciência política e tudo isso. E, na verdade, quando ele entrar em ciência política, ele vai ter uma grande, talvez, surpresa de ver que ele vai conhecer marcos teóricos, conhecer uma série de autores e uma respeitabilidade acadêmica, mas não necessariamente ele vai conhecer modos práticos. Por exemplo, código eleitoral, sistema partidário, esse tipo de coisa não se vê, de um modo geral, em ciências sociais. Isso se vê, de um modo geral, no direito. E o curso de direito é um curso que atende a essas subjetividades. Você sabe que a UERJ, ela é uma universidade que, às vezes, ali no Pedro II, a gente não pensa no quanto ela é transformadora. Mas um jovem, por exemplo, que estuda na CEDUC, e que às vezes ouve os professores dizerem que ele não vai entrar na universidade, o que é uma violência simbólica muito grande, o professor da aula falou, não, porque vocês não vão para a universidade. Eu já dei aula no Estado com um professor dizendo para mim assim, não, você sabe que aqui a gente está dando aula para o garoto puxar caixote no Mercadão. E não quis acreditar naquilo. E acho que eu fiz bem de não acreditar, porque um tempo depois uma aluna cruzou comigo na UERJ, eu fazia um curso lá de idiomas, e ela, oi professor, tudo bom? Estou fazendo psicologia aqui. Se chamava Natália Braga, eu lembro do nome dela, estudou no Colégio Estadual Compositor Manassés José de Andrade. Então é claro que talvez ali, de todos os alunos do Colégio Estadual Compositor Manassés José de Andrade, muitos não tenham ido por esse caminho, até por falta de, muitas vezes, estímulo. Porque se você estimular o aluno, faz o vestibular da UERJ, você conhece... O que a UERJ é hoje, no Rio de Janeiro? A UERJ é uma universidade que tem o sistema de cotas raciais e sociais, porque não é a questão só racial, também é uma questão social super documentada. O aluno tem que se submeter a uma série de marcadores que comprovem a hipossuficiência de renda dele. Você tem um sistema que realmente faz chegar naquela vaga quem você quer destinar àquela vaga. Porque você tem, por exemplo, via SISU, a cota racial e a cota por hipossuficiência de renda. Mas elas são distintas. Então você pode ter... você vai atender menos gente em situação de vulnerabilidade social. Embora você também vá atender pessoas, isso é muito importante, que não estejam em vulnerabilidade social, mas que sejam negras. Isso é importante, não é pouco importante. Mas a UERJ, ela tenta atender no máximo possível a pessoas negras e em situação de vulnerabilidade social. Então, nisso, você realmente pega, às vezes, um aluno em situação de vulnerabilidade, que muitos professores podem estar desacreditando ele, dizendo, não, você não vai passar para a universidade. E ele vai passar para um curso concorrido como direito da UERJ, porque ele vai ter um mecanismo que consegue colocar esse aluno lá. A gente pode até discutir se uma vez lá dentro, se os professores são mais ou menos sensíveis às demandas desse alunado em relação à expressão oral e escrita da língua. E a gente pode até chegar à conclusão que não são mais sensíveis em muitas hipóteses. Mas mesmo assim, ele vai estar dentro e ele vai poder ali ter um suporte. Por exemplo, vocês são um projeto social, lá dentro existem os coletivos onde ele vai poder se engajar, os centros acadêmicos, os coletivos que hoje existem de mulheres, de negros, LGBTQI+. Então você tem uma série de coletivos mesmo. Acho que a expressão para usar é essa, em que você vai ter a possibilidade daquele aluno entender melhor aquele universo acadêmico, que muitas vezes é um aluno que vem de famílias cujos pais não tiveram uma determinada escolaridade, e ele vai poder entrar num curso como esse, por exemplo. E aí, as duas coisas que você falou, carreira no Estado, por exemplo. Eu acho que o Direito é um curso que prepara muito para a carreira no Estado. Você sabe que Ciências Sociais prepara basicamente para o magistério, não prepara para carreiras de Estado, prepara você para dar aula. Hoje o salário, por exemplo, da CEDUC, Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, um professor de 16 horas de Sociologia, é 1.100 e pouco. E a gente tem que falar isso, é saudável falar isso, porque aí o jovem fica sabendo para que ele está indo lá, para aprender quem foi Marx, Weber, para no final fazer um concurso e ganhar 1.100 e pouco. Na CEDUC, claro que tem outras ilhas. Você tem os IFES, você tem os Cefetes e tudo isso. E você tem a possibilidade de fazer o mestrado, doutorado e ir direto para o ensino superior. Mas aí você vai cada vez mais tornando mais difícil o acesso a essas alternativas profissionais. Quando no direito, carreiras às vezes de técnico judiciário vão oferecer para ele uma boa perspectiva, por exemplo, de ingresso no Estado, para, uma vez sendo técnico judiciário, continuar estudando para ascender a outros cargos dentro do Estado. E em relação à política, basicamente o jovem que gosta de política, ele também não deve ter medo de
de às vezes ir para um curso achando, por exemplo, vou fazer direito é para ir para o judiciário. Não necessariamente. Hoje, por exemplo, o maior sociólogo brasileiro, que eu considero o maior sociólogo brasileiro, o Gessé Souza, ele é egresso de direito. Ele fez direito e ele fez um mestrado e doutorado lá em Heidelberg, na Alemanha, em sociologia, mas ele é alguém que veio do direito. E você sabe que eu acho que, mesmo dentro da política, a Marielle era um caso interessante. Marielle fez ciências sociais, por exemplo, na PUC. Mas mesmo dentro da política, eu acho que você tem, às vezes, possibilidade de, uma vez entendendo melhor como funciona essa máquina, poder pensar numa carreira de cargo eletivo. Agora, é bom lembrar uma coisa importante. Cargo eletivo não precisa de formação. Isso é muito importante porque é até importante a gente não ter o preconceito, fulano não tinha condições de ser presidente porque não tinha ensino superior. Não, isso não faz alguém ser menos capaz ou menos competente para ser um bom gestor do dinheiro público, porque existem outras dimensões. Agora, você é um líder, por exemplo, estudantil, você é um líder da sua comunidade. Você pode se lançar candidato numa eleição e ganhar votos suficientes para te levarem para uma Câmara de Vereadores ou para a Assembleia Legislativa? A resposta é sim. Então as pessoas não devem se desacreditar tanto e elas devem saber que dentro da possibilidade que existe na política, não é só o de você ser candidato, mas você às vezes fazer parte de candidaturas e depois parte de mandatos, como assessor legislativo, como assessores técnicos, assessores, por exemplo, você tem toda uma assessoria jurídica dentro dos mandatos. Então, dentro dos mandatos, existem coisas a serem feitas. E que eu não estou falando isso em defesa própria, porque eu não faço parte, não sou assessor de ninguém, sou professor em dedicação exclusiva. Mas alguns, até colegas que fizeram ciências sociais também, ou que fizeram direito, eles foram buscar esse caminho da militância política, de conhecer um partido. E aqui eu não estou falando o espectro do partido. Não significa que tenha que ser... você sabe que às vezes até no interior, isso vale menos para a cidade do Rio, mas no interior você vai e às vezes o partido conta pouco. O candidato, às vezes, ele é de uma legenda... vou dar um exemplo que não estou me referindo a um partido, porque tem vários. Ele é de um dos partidos comunistas. E ele pode ter decisões que você, olhando por aquele espectro do Bobbio, colocariam ele numa centro-direita. E você, às vezes, vai numa cidade que tem alguém que faz parte de um partido que você diria que é de centro-direita, mas ele tem decisões que colocam ele no espectro de centro-esquerda. Isso é muito interessante, porque uma vez eu lembro de ligar para uma cidade do interior e de perguntar para o prefeito qual era o partido dele, ele não lembrar para me responder. Ele não sabia qual era o partido. E ninguém sabia também na cidade. Porque ele tinha sido botar lá a legenda de aluguel. E aí ele falou, não sei, aí, rapaz, tem que ver aqui o partido. Sabe o partido? Isso não. Então, quer dizer, isso existe. E às vezes nas áreas periféricas isso existe também. Em que você... E também não é só nas áreas periféricas, na cidade como um todo, em todos os bairros. Na Zona Sul do Rio de Janeiro você vai encontrar um subprefeito que pode ser vinculado a um partido de direita e que tem iniciativas que parecem de esquerda. É uma coisa que existe. Ou você pode encontrar alguém que, o contrário, que é vinculado a um partido de esquerda, mas que está preocupado com uma perspectiva dos investimentos na cidade, enfim, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa é muito variado, né? E, do modo geral, acho que o jovem não deve achar que a política é uma coisa de velhos, no sentido, uma coisa que não diz respeito a alguém com 17, 18 anos, porque diz, e nem deve achar que não deve ele mesmo ser o agente da política, um cargo eletivo ou assessorando alguém em um cargo eletivo. Carlos, quero te agradecer pela generosidade de estar aqui com a gente, né? Porque eu acho que essa sua postura, né, é uma postura política no sentido da ação transformadora, né? De estar aqui com a gente segunda-feira à noite, esclarecendo esses pontos que são tão importantes para a gente poder entender como que a política impacta no nosso dia a dia, né? E como é importante a gente votar de maneira consciente, pesquisar sobre os candidatos, visitar os sites dos partidos, ver o histórico desses candidatos, o que eles já fizeram, quem eles são, de onde eles vêm, né? A que ideias eles se filiam, será que se aproximam ou não do bem público, como você falou. Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. Queria saber se você quer fazer mais alguma fala, uma consideração final, para a gente poder encerrar.
Não, eu te agradeço também. Eu vou disponibilizar um livro meu, eu tenho uma coleçãozinha de clássicos da política, organizado pelo VEFOR, que é nessa perspectiva teórica, não é numa perspectiva prática. Mas aí Hum, você tem o primeiro volume, começa com Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, o Federalista. E esse primeiro volume eu vou disponibilizar. Depois a gente vê um jeito aí de você fazer um sorteio para alguém aí do projeto. E aí eu mando pelo correio. É o meu exemplar, tá castigado. tá. Mas eu vou enviar só para só para estimular essa, esse encantamento com a política. Obrigado, Carlos. Queria agradecer Eu que também a todo mundo agradeço. que está aqui, que passou pela live hoje, nossos ex-alunos aqui lá do Pedro II, que vieram prestigiar o Carlos, e reforçar a nossa campanha, né? A campanha Roda Solidária, que por enquanto vai até dezembro, até quando a gente acha que vai ter recurso. Os dados, né, para doação estão lá no feed do projeto, e, enfim, basta doar ou compartilhar a postagem, né, para que a gente possa continuar ajudando as famílias, não só as famílias do projeto, mas também outras famílias que estão passando por necessidades nesse momento, né, de pandemia, de desemprego, enfim. Então, basta ir lá no nosso feed, que tem as informações para a gente reforçar a campanha. A gente deve fazer a doação das próximas sextas, agora no sábado. A gente vai entrar, para os alunos que estão aqui, né? A gente vai entrar em contato com as famílias. E é isso, assim, Carlos, obrigado de novo por estar com a Eu que gente. agradeço. Obrigado, Thiago, pelo Obrigado a convite. você. E espero que a gente tenha contribuído, né? Para que no domingo as pessoas façam uma escolha consciente e a gente possa ter uma cidade melhor para os próximos 4 anos. Tá bom? Tomara. Obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Forte abraço. Tchau. Valeu.